Então, o povo estava cada vez mais revoltado com o czar, com as atitudes que ele estava tomando. E com isso, né, ocorreu o Domingo Sangrento, e foi quando as pessoas foram fazer para a porta do Palácio de Inverno, que era o local onde estava o czar, né, foram fazer as suas reivindicações de vida, uma redução na jornada de trabalho, que o czar tivesse que o czar montasse uma Assembleia Constituinte para que a Rússia tivesse uma Constituição. A Rússia, ela não teve. A Rússia era um país que até uma altura daquela, em 1905, aliás, não tinha uma Constituição na Rússia, não tinha lei, era até sem lei. Então, além de tudo isso que eu já tinha falado para vocês nas aulas anteriores, daquela economia basicamente agrária, 80% da população vivendo no campo, uma industrialização completamente atrasada e as pessoas com menos que deveria. E tudo isso, esse era o cenário da Rússia no ano de 1905. Além de tudo isso, não tinha uma Constituição. Aí o que acontece? Depois do Domingo Sangrento, o czar acabou que meio que dando um tiro no próprio pé. Por quê? A revolta, aquilo que estava ruim, foi só piorando e ainda ia piorar mais ainda, como vocês vão ver de agora para frente. E aí, gente, o czar, ele convocou, né, o parlamento, ao que tudo indica, parece que a Rússia teria uma constituição, mas não deu certo. Ele convocou a Duma, né, esses deputados eleitos aí que auxiliavam nas decisões políticas, na verdade, mais para fazer bonito para a população, por quê? O que ele fez no Domingo Sangrento? As pessoas estavam com as suas famílias de forma pacífica, na porta de forma pacífica. E aí elas foram duramente reprimidas, vocês sabem disso, várias pessoas morreram nesse episódio. E a imagem dele, ó, só despencando a imagem do czar. E ele juntou o parlamento, né, convocou a Duma, na verdade, a Duma é o parlamento russo, para que se montasse uma Assembleia Constituinte. Na verdade, isso tudo ficou só, né, gente? Só que aí ele autorizou a criação dos sovietes. O que eram os sovietes? Eram conselhos, vários conselhos, não eram só, vários conselhos formados por delegados, por operários, por camponeses, por soldados, e com a criação desses sovietes, né, seriam atribuídas mais voz à população russa, ou seja, a população vida, né, com a criação desses sovietes. Aí, nesse contexto de crises políticas, aí surgiu o Partido Social, o principal desses partidos políticos, né? Eles foram se formando, se articulando. Por quê? Porque eles viram que o czarismo na Rússia ele ia acabar certo, né? Então, os partidos políticos eles começaram a se articular, visando lá a queda do czarismo. E aí, desse Partido Social-Democrata Russo, ele se dividiu em dois grupos, e aí, desses dois grupos, de um lado estavam os bolcheviques, liderados por Lenin, e do outro lado estavam os mencheviques, liderados por Lenin. Os mencheviques significavam a minoria, liderados por Julius Martov. Então, gente, esses dois grupos, né, eles começaram a defender publicamente a queda do czarismo, né? E o fim, e eles não defendiam só a queda do czarismo, eles defendiam o fim da participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. E aí, o que acontece? Os bolcheviques, eles acabaram se destacando mais do que os mencheviques. No início, né, nas revoluções aí de 1917, o que acontece? O quadro era de rebeliões populares, né, greves para todo lado e revoltas, várias revoltas armadas aconteciam em toda a população russa. Então, esse cenário favorável aí aos vários grupos de sovietes, né, para promover uma revolução. Aí o que acontece? Esses líderes dos sovietes, né, da cidade de Petrogrado, que hoje é denominada, da cidade de Petrogrado, né, denominada São Petersburgo até 1914, eram controladas por socialistas revolucionários, Partido Reformista e os mencheviques. Esses sovietes preferem
e o resultado foi a formação de um partido de coalizão, um partido para bater de frente, né? Unindo os mencheviques a vários outros partidos. E futuramente, esses partidos, né, que estavam do lado dos mencheviques, eles formariam dois exércitos dentro da Rússia que iriam entrar em guerra futuramente, que era o Exército Branco e o Exército Vermelho. O Exército Vermelho liderado pelos bolcheviques e o Exército Branco liderado pelos mencheviques. Então, gente, nesse cenário, né, diante a várias manifestações, vários problemas que surgiram, né, essas revoluções, a queda do czarismo, o fim do czarismo, está tendo, peraí que eu vou colocar a música aqui, porque está tendo uma microfonia. Só um minuto. Então, essas revoluções, essas manifestações populares, né, só serviram para adiantar aí a queda do czar. E com isso, né, diante a todos esses acontecimentos, o czar Nicolau II foi obrigado a renunciar. Então, tem até um fato interessante que aconteceu com a renúncia, né, do czar. Olha só, após a renúncia do czar, com toda a família dele, tá aí nesse quadrinho aí do lado, observem aí na apostila, no quadrinho do lado, onde está falando assim, ó, após a renúncia de Nicolau II, ele e sua família foram obrigados a trabalhar na construção de uma linha férrea na Sibéria, e onde foram executados em julho de 1918. Porém, o jornal francês Le Petit Journal, em 1926, divulgou a hipótese de que Alexei e de Anastácia, filhos mais novos de Nicolau II, não teriam sido vitimados junto com a sua família. Em 2008, foram encontradas as ossadas de Alexei, dos dois filhos, né, de Nicolau II, Alexei e Anastácia, e nesse mesmo ano, a Suprema Corte da Rússia determinou que a execução dos Romanov foi ilegal. Então, gente, essa foi a última dinastia dos Romanov que lideraram a Rússia, né? A família Nicolau II e a sua família. Então, depois que eles já tinham sido exterminados, né? A Suprema Corte da Rússia determinou que essa execução tenha sido de forma ilegal. E aí, a monarquia russa ela foi substituída por uma república liberal guiada pelos mencheviques e pelo líder Alexander Kerensky. A essa altura, Lenin ele tinha sido exilado junto com Trotsky. Esse governo provisório durou 8 meses. Duas decisões tomadas logo no início do governo teriam desdobramentos radicais nesse contexto: a manutenção da Rússia na Primeira Guerra e a anistia aos exilados, como aos líderes exilados, né, como Lenin e Trotsky. Esses dois estavam juntos liderando os bolcheviques. Então, na época daquelas manifestações populares, o czar acabou exilando os dois, tanto Lenin quanto Trotsky, e outros também, e outros líderes também. Aí, com a queda do czarismo, né, os mencheviques assumiram o governo, e esse governo, um governo provisório, esse governo durou 8 meses. E uma das decisões tomadas aí, né, no início desse governo provisório, foi a manutenção da Rússia na Primeira Guerra Mundial, e eles resolveram dar anistia é perdão, né, aos exilados. Então, com isso, Lenin e Trotsky voltariam com tudo para dentro desse cenário aí, dessa história. Então, gente, olha só, eles retornaram, Lenin e Trotsky, né, reuniram o governo, reuniram o povo para combater o governo, e a maioria, a situação da Rússia continuava a mesma nesse período. O povo continuava em situações caóticas, de miséria, de fome, a indústria continuava do mesmo jeito. E aí o Lenin, ele propôs, né, ele começou a fazer discursos nas ruas, propondo para a população 3 coisas: paz, pão e terra. E começou a divulgar as teses de abril. O que eram as teses de abril? Olha só, 447, página 447. Revolução de Outubro.
Com o retorno de Lenin, líder bolchevique, divulgaram-se as teses de Abril, né? Mas além das teses de Abril, esse lema aí da campanha de Lenin, de paz, pão e terra, né? E continuando, a direção das fábricas pelos comitês operários, a autonomia para as nacionalidades oprimidas pelo Império Russo, a saída imediata da Rússia da guerra e a entrega do poder aos soviéticos. Então, depois do retorno de Lenin, né, Lenin até que enfim conseguiu chegar ao governo da Rússia. Depois desse governo provisório aí, liderado pelos mencheviques, Lenin chegou ao governo da Rússia com essas propostas: paz, pão e terra. E ele lançou essas teses de Abril, né, que envolvia, esses documentos aí, envolvia a distribuição de terras aos camponeses, as fábricas, elas tinham que ser administradas pelos operários. Então, com isso tudo, gente, olha só, nessas revoluções, o que acontece? A Rússia passou a ser terra de ninguém, aliás, terra do governo. Para lutar na Primeira Guerra Mundial, a Rússia, eles tiveram que ter um patrocínio. Esse patrocínio vinha de quem? Do povo. Então, as terras de todo mundo foi estatizada. Ou seja, o governo passou a ser o dono das terras de quem já tinha dono, né? Então, essas terras já tinham dono e o governo passou a ser o dono dessas terras. O dono das fábricas. Então, para patrocinar a Primeira Guerra Mundial, para a Rússia poder entrar na Primeira Guerra, eles tomaram tudo do povo, né? Tomaram tudo de todo mundo. Todo mundo que tinha uma coisinha, se alguém tinha ali uma lojinha, uma fabricazinha de roupa, achava que era dele, não era dele mais, era do governo. Então, isso tudo foi tomado para ser, a ideia é que isso tudo fosse tomado para ser devolvido depois. Com o passar do tempo, né, tudo isso que eles fizeram foi em vão. Por quê? Os soldados, eles estavam indo para a guerra da Rússia sem provisão nenhuma. Eles não tinham alimentos, eles não tinham treinamento suficiente. Então, a Rússia estava meio que de enfeite ali. É por isso que a população ficou mais revoltada ainda. Eles colocavam soldados na guerra sem treinamento, sem armamento necessário. E com isso, essa participação dos soldados na guerra, né, gerou mais revolta ainda, porque os soldados eles não resistiam. Então, a população russa, que foi para a guerra, a parte dos soldados russos que foram para a guerra, estava sendo praticamente dizimado, né? E com isso, Lenin batia na tecla que a Rússia tinha que sair da Primeira Guerra, tinha que se retirar da Primeira Guerra. Então, vamos continuar aí. Olha aí, tem até uma imagem aí, ó, no alto da página 447, né? Em que Lenin fazia um discurso. Então, tem dois companheiros aí. Atrás de Lenin está Stalin. Esses três personagens, nessa história toda aí da Revolução Russa, esses três personagens, eles são os principais dessa história, que são Lenin, Stalin e Trotsky, né? Os outros nomes que a gente citou aí são meros coadjuvantes. Então, assim, mas para vocês entenderem mesmo, os personagens com a força toda aí dentro da Revolução Russa eram esses três: o Lenin, o Stalin e o Trotsky, que foram eles que substituíram, que entraram aí na substituição do governo da Rússia em substituição ao czarismo. Primeiro o Lenin, né? E aí vocês vão ver como que foi a saída do Lenin, como que foi a entrada e depois a disputa por dois candidatos para entrar no governo russo, que essa disputa estava entre Trotsky e Stalin. Então, olha só, o Lenin fazendo um discurso e atrás dele, né, esse de bigode aí, ó, estava com uma roupa parecendo camuflada, parecia uma roupa do exército, né, era Stalin. Foi seu braço direito e um dos líderes do Partido Social Democrata Russo. Então, esses três são os personagens principais da Revolução Russa: Lenin, Trotsky e Stalin. Então, gente, olha só, em outubro de 1917, os bolcheviques, junto com operários armados, conseguiam ocupar os principais pontos de Petrogrado, sobretudo o Palácio do Inverno, que era a sede, o Palácio de Inverno, que era a sede do governo, né? Então, eles tiraram Kerensky, isso aí foi a forma como que os bolcheviques tomaram o governo. Eles invadiram, né, o Palácio de Inverno
e depuseram, pondo fim ao governo provisório aí de 8 meses, liderado pelos mencheviques, né? Na pessoa aí do Kerensky, eles depuseram o Kerensky e tomaram o governo. Isso foi quando Lenin entrou no governo da Rússia. Antes, essas revoluções, essa Revolução de Outubro, né, até as teses de abril, isso eram coisas que ele propunha no seu Professora, discurso. travou. Travou? Peraí. Internet. E agora? Professora, travou. Ainda tá ruim? Só para você? Peraí, só um minuto, deixa eu abrir aqui. Vocês estão me ouvindo, Samuel e Ronaldo? Tô escutando. Eu também tô escutando, não travou nada pra mim, professora. Mas tá ruim, tá chiando o áudio, como que tá? Não, Fala pra mim. Tá normal. a Emily que caiu, professora. A internet dela que caiu. Ah, aparentemente. tá. A internet dela caiu. Então, gente, olha só, vou aproveitar que o áudio está aberto aqui. Vocês estão conseguindo acompanhar aí, compreender direitinho? Depois eu queria que vocês fizessem uma leitura, né, dessa parte aí da Revolução, para que vocês conseguissem compreender corretamente, para que vocês entendessem, que às vezes vocês lendo, vocês compreendem melhor. Para reforçar aí isso aí que eu estou falando sobre a Revolução Russa, para dar sequência. Tem alguma coisa que vocês queiram perguntar? Não. Por enquanto, nada. Então, seguindo, vou voltar, depois eu vou fazer uma linha do tempo sobre a Revolução Russa para vocês. Seguindo aqui, depois da queda do czar Nicolau II, houve um governo provisório, só para resumir esse pedaço aí que a gente já passou. Houve um governo provisório de 8 meses, liderado pelos mencheviques, né? E esse governo, nesse governo foi decidido duas coisas importantes. Primeiro, a manutenção da Rússia na Primeira Guerra Mundial e segundo, a anistia aos exilados. Entre os exilados estavam Trotsky e Lenin, né? Esses dois personagens aí que agora para frente eles vão ter uma participação muito grande na Revolução Russa. Trotsky, nesse meio tempo, nas ruas, né? Lenin de paz, pão e terra. Por que paz? Ele defendia a saída da Rússia da Primeira Guerra. Pão, que fossem criadas estratégias para que suprisse a fome da população. E terra é a doação, né, a distribuição de terras aos camponeses. Isso que significa paz, pão e terra. Sim. Ok? Até aí? Sim. Entenderam isso aqui? Sim. Então, depois das teses de Abril, né, essas teses de Abril também envolviam a distribuição de terras aos camponeses. Em 1907, quando Lenin invadiu o Palácio de Inverno, né, os líderes bolcheviques aí, liderados por ele, por Lenin, invadiram Kerensky, que era aquele que estava no governo provisório, liderado pelos mencheviques. E com isso, né, que eu falei para vocês, foram formados lá no parlamento, lá pelo czar, né, que o czar autorizou a formação dos sovietes. Alguns grupos de sovietes, eles apoiavam, né, o Lenin, Trotsky e o Stalin. Então, os sovietes, sob a liderança de Lenin, Trotsky e Stalin, assumiram chamar Partido Comunista, promovendo uma série de reformas. Então, os bolcheviques, entre essas reformas, né, que eles criaram, peraí que eu vou colocar muda aqui, que eu estou ouvindo barulho. Dentro da reforma que eles criaram, estão aí, uma delas é o Tratado de Brest-Litovsk, é um nome esquisito mesmo, mas nesse tratado, né, esse foi um tratado assinado entre a Rússia e a Alemanha, que determinava a retirada da Rússia da guerra. Então, com esse tratado aí, a Rússia saiu da guerra em outubro de 1917, lembrando que a Primeira Guerra... Então, a Rússia se retirou praticamente um ano antes de encerrar a Primeira Guerra Mundial. Então, só que tem uma coisa. Olha só, a gente está me avisando aqui dos 10 minutos, mas não tem problema não, nós vamos abrir uma outra reunião. Então, com isso, né, a Rússia saiu da guerra, mas assim, completamente destruída, porque a perda de soldados foi muito grande,
E não é só isso, eles perderam vários territórios que tiveram que passar para a Alemanha nesse tratado de Brest-Litovsk. Para sair da Primeira Guerra, eles tiveram que passar um monte de territórios russos em nome da Alemanha. Inclusive territórios da Polônia, Bessarabia, os Balcãs, aí não está, mas tem também territórios da Bielorrússia, da Letônia, da Estônia. Então, vários territórios que pertenciam à Rússia foram para as mãos da Alemanha, e esse foi o preço que a Rússia pagou por sair da Primeira Guerra, né? Então, olha só, nacionalizações, estatizações e reformas agrárias. Então, outras reformas aí promovidas pelo Partido Comunista, que era o partido de Lenin. Então, gente, olha só, estradas de ferro e bancos foram estatizados, o que eu falei para vocês, várias propriedades privadas, elas acabaram se tornando de propriedade somente os bancos. Os bancos passaram a não pertencer a um dono mais. Todos os bancos que não fossem do Estado passariam a ser do Estado. Então, bancos, terras, pequenas fábricas, indústrias, tudo isso passou para o nome do Estado. Isso foi uma atitude tomada pelo Partido Comunista, né, os bolcheviques, para poder melhorar o cenário da Rússia, com esse objetivo, tirar tudo para depois devolver, né? Então, esse era o objetivo. Então, olha só, os bolcheviques também receberam o direito de autodeterminação das nacionalidades que formavam o antigo Império Russo, já que a opressão dos estados imperialistas continuava por meio da dominação do capital financeiro. Para os bolcheviques, todas as ações denominadas, todas as ações democráticas se tornaram armas para as mobilizações das massas contra a burguesia. Todas essas ações contrárias aos interesses da burguesia e todas essas ações, né, foram contrárias aos interesses da burguesia e das grandes indústrias estrangeiras. Então, gente, olha só, essas indústrias, elas não viam com bons olhos, né, esse ato do Partido Comunista ter estatizado esses bancos, as indústrias e muitas terras. Porque eles perderiam, com certeza eles estavam perdendo com isso, né? A militarização foi outra reforma aí promovida pelo Partido Comunista. Então, olha só, nessa militarização é que foram criados, né, o Exército Branco e o Exército Vermelho. Então, a criação do Exército Vermelho, controlado aí por Lenin e controlado por Leon Trotsky, com o objetivo de combater os inimigos da Revolução. E o Exército Branco, né, antirrevolucionários, controlados por grandes potências europeias, os Estados Unidos e o Japão. Já está os Estados Unidos entrando no meio aí, na qual, por quê? Eles temiam o avanço do comunismo. Então, entraram nessa guerra junto com o Exército Branco, os Estados Unidos e o Japão. Por que eles entraram? Para conter o avanço do comunismo. E, além do Exército Vermelho do outro lado, né, o Exército Vermelho estava do lado de Lenin, comandado pelo Trotsky, que era parceiro e amigo do Lenin. Então, olha só, continuando aí, a contraofensiva do Exército Branco, página 448. Nos anos que se seguiram, logo após a Revolução de Outubro, o Exército Branco organizou uma contraofensiva. Na Rússia, havia uma força, também uma força anarquista, que se uniu ao Exército Branco, pois não apoiavam os bolcheviques. Então, gente, olha só, todos aqueles que não apoiavam Lenin e os bolcheviques, né, ou seja, que estavam aí na figura do Exército Vermelho, eles entraram do lado oposto, que era o Exército Branco. Então, tinham dois lados aí essa revolução. Isso depois isso aí foi a Revolução Russa em si, depois que a Rússia saiu da guerra, né? Então, olha só, de 1918 a 1920, a Rússia enfrentou uma guerra civil que aprofundou ainda mais a crise econômica e política na região. Então, olha só, tudo que estava ruim ficou pior ainda depois da Revolução Russa em 1920, né? Depois desse embate entre o Exército Vermelho e o Exército Branco. Então, gente, olha só, para tentar combater o Exército Branco, Lenin implantou o comunismo de guerra. De acordo com essa política, o comunismo de guerra fazia parte também, né, dessas atitudes aí tomadas por Lenin. Então, Lenin implantou o comunismo de guerra,
que foi tem os camponeses, né, que consistia nos camponeses entregar a produção para sustentar os soldados que estavam no combate. Então, ou seja, os camponeses pobres, né, que já estavam lá em dificuldade com uma agricultura rudimentar, já não estava, o que eles produziam já não estava sendo suficiente. Então, eles eles foram, de certa forma, obrigados a entregar a produção para alimentar, né, para sustentar os soldados que estavam lá na Revolução, lutando aí do exército, os soldados do Exército Vermelho, né? E eles entregavam a produção para o exército e para a população urbana. Além de tudo isso, fazia parte desse comunismo de guerra. Inclusive, pessoal, vocês podem marcar o que foi o comunismo de guerra aí no segundo parágrafo, da página 448. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. Sim. Ok? Então, olha só. O que foi o comunismo de guerra? Vocês vão marcar aí para mim, no segundo parágrafo, ok? Essa política aí usada por Lenin, em que a população tinha que ceder aí a sua produção, né, para sustentar os soldados e a população. Marcar onde, professora? Segundo parágrafo, página 448. Mas aonde que é para marcar? O que era comunismo de guerra? Olha lá embaixo, está em negrito, que o comunismo de guerra foi implantado por Lenin. O que vocês têm que saber? Que ele foi implantado por Lenin, né, como contraofensiva ao Exército Branco. Achei, já estou marcando. Marcaram aí? Em que consistia esse comunismo de guerra? Então, gente, além de tudo isso, né, deles terem que destinar a produção deles lá para sustentar os soldados que estavam guerreando, além disso tudo, olha só, isso também fazia parte do comunismo de guerra. Suspender a liberdade de imprensa, eles não tinham direito de fazer greve e nem criar nenhum tipo de associação ligada ao trabalho. Correto? A estatização da economia foi levada ao extremo e com a proibição, né, de qualquer iniciativa privada. Então, gente, nessa época da Revolução Russa, até o dinheiro foi simples, não existia dinheiro mais. Tudo pertencia, tudo estava nas mãos do Estado. Então, não havia negócio. Então, para promover aquela revolução em si, que a revolução russa em si, foi esse exército vermelho contra o exército branco, né? O auge da revolução foi isso, o ápice. Então, até o dinheiro passou a ser extinto. Então, não tinha comércio, não tinha nada, não existia nada. As fábricas, o governo. Então, com isso,